Olá, gente! Vamos continuar falando de câncer de esôfago e de estômago localizado. E eu deixei uma questão para hoje, apenas uma questão. Na segunda-feira, a gente falou do estudo CROSS, tá? E a gente revisou a classificação de Silvest. Se você ainda não viu esse vídeo, vai ter que voltar lá para esse vídeo de hoje ficar perfeito. Ontem, o Abraão falou sobre o estudo FLOT. E hoje eu vou mostrar uma questão de tag, em que a gente vai discutir algumas nuances dos dois estudos junto. E acabamos, então, doença esôfago-gástrica localizada. Amanhã a gente vai falar de doença metastática primeira linha. Combinado? Então vamos começar então lendo a questão. É uma questão que caiu em 2020, em que ele falava de um paciente de 58 anos que tinha disfagia para sólido e perda de peso há 3 meses. Na endoscopia, o paciente tinha uma lesão ulcerada e vegetante de epicentro 2 centímetros acima da junção esôfago-gástrica. Então, eu quero que vocês lembrem isso aqui, ó. Isso aqui vai estar lá no flashcard. Junção esôfago-gástrica, 1 centímetro para cima e 2 para baixo. Então, eu sempre decorei assim. O maior é para baixo, tá? Então, que é o estômago. O estômago é grande, o esôfago é mais fininho. Então, 2 para baixo. Então, 1 para cima, 2 para baixo. Aí eu tenho o que a gente vai chamar ali, né, de Silvest 2. Quando eu vou, então, daquele 1 que eu já botei para cima, mais até 5 centímetros, eu vou, então, falar de Silvest 1. E de 2, considerando embaixo, até 5, eu vou falar de Silvest 3. Então, na verdade, a dificuldade é decorar o 2, que é justamente o que tá ali no meio. Então, decorando, então, 1 para cima, 2 para baixo, porque o esôfago é mais fininho, vai ser 1 para cima. 2 para baixo, porque o estômago é maiorzão. Então, combinado assim? Então, vocês pegam ali, tá? A cárdia e vão separar assim que vai ficar fácil. Então, lembrar que o 2 está no meio, 1 é para cima e o 3 para baixo. Então, esse paciente, ele tinha uma lesão que o epicentro era 2 centímetros acima. Então, se é 2 centímetros acima, ele vai cair aqui, ó, no Silvest 1, tá? Então, eu tô falando aqui de uma doença no Silvest 1, então, é um esôfago distal. O AP veio um adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Aqui eu quero que vocês lembrem o seguinte, quando eu falar sempre de adenocarcinoma, eu vou lembrar que eu tenho tanto o estudo CROSS, que incluiu pacientes com adeno e com SEC, né, quanto eu tenho o estudo FLOT, que randomizou pacientes com adenocarcinoma apenas. E tem que lembrar que tanto no estudo FLOT quanto no CROSS, a gente teve tumores de TAG, tá? Então, é uma coisa importante pra gente lembrar, até porque isso vai entrar ali na decisão terapêutica. A ecoendoscopia evidenciou 2 linfonodomegalias regionais de característica suspeita, então já é um N positivo clínico. O PET não tinha doença à distância. A paciente apresentava como comorbidade uma diarreia persistente devido à retocolite ulcerativa, com um controle subótimo, apesar do uso de imunossupressor. O caso ele foi levado para discussão multidisciplinar para decisão sobre tratamento multimodal com quimioterapia perioperatória, FLOT, ou quimiorradiação pré-operatória, que é o CROSS. Tá? Então, vamos lá. Então, veja que a letra A, ele falava que é um Silvest 1. Isso aí tá certo. O que afasta a possibilidade de tratamento com quimioterapia perioperatória exclusiva. Isso tá errado, porque eu poderia, teoricamente, sim, fazer FLOT para esse paciente. Até porque a gente teve, sim, inclusão de Silvest 1 no estudo FLOT, tá? Então, ela tá errada. Trata de um Silvest 2. Já tá errado, então, a gente já passa porque é um Silvest 1. A taxa de resposta patológica completa com FLOT é superior à descrita com quimiorradiação pré-operatória, o que faz da quimioterapia exclusiva a opção preferencial. Isso está incorreto, muito pelo contrário. Quando a gente vai ver os dados ali de que resposta patológica completa, a gente vai ter em torno de 15% com FLOT versus 29%, né? Então, quase o dobro ali com o CROSS. Então, tá errado esse dado. Então, lembrar que não tá correto, tá? Então, FLOT, ele não tem uma resposta patológica completa superior a CROSS. Doentes com linfonodomegalias regionais constituem o subgrupo mais beneficiado pela quimiorradiação pré-operatória com o produto CROSS, tá? Então, isso tá errado. Na verdade, ao contrário, aquele paciente que não tem linfonodomegalia comprometida, ele se beneficia mais, tá? Você vai ver puxando muito mais ali na análise, quando vocês observam aquele forest plot, vocês vão ver que o N positivo, ele se beneficia menos. O maior risco de margem positiva associado à localização do tumor e à comorbidade do paciente favorecem a indicação de quimiorradiação pré-operatória. E isso tá correto, né? A gente tá falando de um tumor ali de TAG, né? Que tem uma chance sim ali no esôfago distal de ter uma margem comprometida. Era 2 centímetros ali
da cárdia, né, e a comorbidade do paciente também, que ele fala, né, que esse paciente ele tem uma diarreia importante. A gente sabe que é um esquema, né, o FLOT com docetaxel, né, a gente está falando de um esquema que dá bastante diarreia, e esse era o gabarito da questão, né, então o correto era a letra E. Então eu trouxe essa questão hoje justamente para a gente revisar esses pontinhos ali e o que é que estava errado em cada item. Foi um vídeo curto, a gente se vê amanhã, tá, gente? Pra gente continuar essa discussão. Tchau, tchau!